Então, o que eu vou precisar? 350 gramas de milho. Eu estou usando nessa receita o milho de espiga, tá? Estou usando milho verde, não estou usando milho de latinha. Eu sei que muitas pessoas vão me perguntar se pode usar milho de lata. Para a receita ficar igual a essa que eu vou fazer aqui hoje, você deve usar os mesmos ingredientes, não vai fazer nenhuma substituição. Aí a receita vai ficar idêntica, vai ficar igual. Se você substituir qualquer um dos ingredientes aqui, não vai ficar igual, mas pode ser que dê certo. Então, o milho de lata pode? Pode, não vai ficar igual, mas pode. Então, fica a seu critério, mas eu sugiro que vocês façam com o milho verde mesmo, tá? Eu não pesei ainda, mas eu vou mostrar para vocês como que eu vou tirar esse milho aqui da espiga e vou pesar certinho 350 gramas, tá? Aqui eu tenho 240 ml ou 240 gramas de leite, eu gosto sempre de pesar para ficar exato, como eu já expliquei para vocês. Tenho 120 gramas de óleo de milho, pode também ser óleo de girassol, óleo de canola, só não sugiro que seja óleo de soja, tá? Então, milho, girassol ou canola. 120 gramas. 180 gramas de açúcar refinado. Tenho 14 gramas de fermento. Ó, vocês conseguem ver o detalhe? Na câmera 2. Certo aí? Tá. Tenho uma pitadinha de sal, que são 2 gramas de sal. 150 gramas de ovos, que aqui o meu deu exatamente 3 ovos, porque cada ovo tinha 50 gramas, ou muito próximo, e no total aqui deu 150 gramas. Aqui, ó, eu tenho a farinha, o fubá, na verdade o fubá fino. Deixa eu mostrar aqui para a câmera 2, fubá fininho. Ele é tipo uma farinha mesmo, olha, parece muito até com a farinha de trigo, é bem fininho, fubá fininho, tá? São desculpa, eu falei 140, são 120 do fubá. 120 do fubá. São 140 do floco de milho, tá? Que é esse aqui, ó. Câmera 2. O floquinho. Deixa eu mostrar mais de perto na câmera 3. Muda lá, Riva, para a câmera 3. Quero mostrar a consistência do floquinho de milho, ó. Eu vou mostrar também a embalagem. Consegue ver? Tô colocando no lugar certo. Então, esse floco de milho, muitas pessoas confundem, pode ser a farinha biju, não é a mesma coisa, tá? Essa farinha de milho em floco, ela é diferente. É a farinha que as pessoas usam para fazer cuscuz. Vou mostrar aqui na câmera 3 ainda, a embalagem. Não estou fazendo propaganda da marca, tá? Mas aqui na embalagem, ele vai dizer aqui, ó, flocão, farinha de milho flocada. Dá para ler? Tá ao contrário, tá, é verdade, tá espelhado. Mas enfim, onde vocês, a embalagem é essa, né? Quem for procurar, tá escrito flocão, farinha de milho flocada, tá? Então, não é a farinha de biju, não é aquela que a gente faz o revirado ali, né? O revirado de feijão, não. É farinha de milho flocada. Tem diferença e a que vai nesse bolo é essa farinha de milho flocada. Certo? Então, falei todos os ingredientes já. Então, milho, leite, óleo, sal, fermento, açúcar, ovos, farinha, fubá fino, né? E a farinha de milho flocada, certo? Ó, eu vou tirar esse milho aqui da espiga dessa forma. Eu vou passar uma faquinha aqui rente na espiga para tirar o máximo que eu puder aqui do milho, né? Até dar os 350 gramas que eu preciso. Ó, eu coloquei nesse... não é exatamente uma tábua, tá? É um suplá de madeira. É para colocar o prato em cima. Mas como ele tem essa borda elevadinha, ele é melhor para eu cortar aqui sem fazer aquela bagunça toda. Aqui caiu um pouquinho para fora, mas foi muito menos do que quando eu fiz com a tábua. Com a tábua reta, acabava caindo os grãozinhos de milho. Então, por isso que eu fiz nessa, que é um pouco mais fundinha aqui. São 6 espigas pequenas, tá? Aqui, na verdade, elas devem estar até cortadas. Então, são 6 pequenas, mas sobrou um pouquinho. Então, sempre pesa, tá? Não vai ter como eu te dizer, 3 espigas, 4 espigas. Não, porque tem tamanhos diferentes. Então,
pese 350 gramas. Aí você vai ter um resultado mais exato. O segredo desse bolo é só colocar tudo no liquidificador e pronto. Então, eu vou começar colocando os líquidos, tá? Vou colocar aqui os ovos. Colocar todos os líquidos primeiro, que isso ajuda na hora de bater, né? Não judia tanto do liquidificador. O óleo. O leite. Ó, eu vou do mais líquido para o mais sólido. Então, aqui o milho, ele tem uma porcentagem de água. Então, aqui o milho. Agora é tudo sólido, então. Aqui o sal, bem pouquinho de sal. O açúcar. O milho flocado. E o fubá. Vou dar uma ajudinha aqui com a espátula, ele é bem rapidinho para bater mesmo. Aí eu sei que tem pessoas que vão perguntar assim, ah, Débora, mas você sempre fala que não pode bater farinha no liquidificador. Eu sempre falo que não pode bater farinha de trigo, tá? Qualquer coisa que tenha glúten, porque o glúten, ele é desenvolvido e no liquidificador, se você colocar qualquer coisa que tem farinha de trigo, vai desenvolver o glúten e o bolo vai ficar pesado. Então, sempre que for trigo, a gente tem que só adicionar com fouet, incorporar no resto da receita, mas aqui eu não tenho trigo e não tenho glúten, então não tem problema nenhum eu bater tudo no liquidificador, por isso que fica mais fácil ainda. Ó, eu já bati aqui até ficar bem homogêneo, tá? Agora eu vou só adicionar o fermento e dar mais uma leve batidinha para ele ficar homogêneo também. Aqui é só para misturar o fermento. Prontinho, é bem rápido. Então aqui eu vou colocar numa forma. Essa forma aqui tem 28 centímetros. Eu vou untar ela com o desmoldante, que eu sempre uso, né? Que é o desmoldante, esse desmoldante aqui, que é o da Carlex, que eu acho muito bom. E nunca me deu problema para desenformar o bolo. Então, dou uma sujadinha aqui em toda a forma. Deixa eu mostrar na câmera 2 aqui, ó. Pessoal da câmera 2. Dá para ver? Ah, então, peraí. Ficou muito longe agora? Ó, então eu só sujei a forma com o desmoldante. E agora eu só vou colocar aqui. Ó, ele parece muito líquido, né? A gente pensa, ah, vai ser, não vai dar consistência de bolo. Juro para vocês que quando eu testei essa receita, eu pensei, não vai dar certo. Não vai dar certo, ficou muito líquido, ficou muito aguado. Até quando eu tirei o bolo do forno, eu pensei, ixi, isso aqui não deu, não ficou fofo como eu queria, porque eu queria uma textura de bolo fofinho, que fosse bolo mesmo, não queria bolo pudim, não queria aquele bolo cremoso, eu queria bolo, com sabor de milho. E quando eu tirei da forma, eu pensei, ai, será que deu? Será que não deu? Quando eu cortei, foi fantástico. Então, não se preocupem, eu não sugiro que vocês usem em forma de fundo removível, tá? Porque como ele fica nessa textura mais líquida, pode ser que ele vaze por baixo daquela parte de baixo da forma. Então, se puderem, usem com forma totalmente fechada, tá? Sem fundo removível. Outro detalhe, esse bolo, ele precisa de mais tempo no forno do que um bolo comum. Naquele bolo pequenininho, ele demorou uns 40 minutos para assar, só que ele é bem pequenininho, então esse aqui provavelmente vai ficar mais. É claro que tudo vai depender de acordo com o seu forno, a potência do forno, como que ele reage, mas você vai ter que testar com um palitinho, quando ele sair mais sequinho aqui ele tá bom. Eu deixo ele ficar bem douradinho em cima, para depois eu testar, né, se sair sequinho, eu tiro do forno, deixo uns 10 minutinhos dentro da forma, até ele amornar. Quando o bolo tá morno, é que eu tiro ele da forma, tá? Eu não vou tirar o bolo quente, porque senão ele quebra, não vou esperar esfriar, porque senão ele gruda. Então, o detalhe é,
no máximo 10 minutos depois que você tirou o bolo do forno, espera ele amornar um pouquinho, vira sobre um prato ou uma tábua e ele vai sair certinho, tá? Sem problema nenhum. Eu espero que vocês façam essa receita, que vocês me marquem, né, nas fotos de vocês, que eu quero ver muito bolo de milho por aí. Eu tenho certeza que vocês vão amar.